Numa mansão sombria da família Trombe, a noite do aniversário de um patriarca termina em tragédia. Um corpo, uma faca e uma sucessão de mentiras. Cada olhar esconde um motivo, cada palavra uma armadilha, mas alguém está observando, decidido a desmontar esse jogo de segredos, faca por faca, verdade por verdade. Essa história tem início nos apresentando um personagem central, o renomado romancista de mistério chamado Harlon. Trata-se de um homem que acumulou uma fortuna colossal, refletida em sua mansão suntuosa e vasta, e a complexa família que orbita ao seu redor. A narrativa começa em um dia particularmente especial, a celebração de seu aniversário. Para marcar essa data tão significativa, Harlon decidiu reunir todo o clã sob o mesmo teto, planejando uma comemoração grandiosa e inesquecível. A família, portanto, comparece em peso e a festa transcorre como planejado. Contudo, o que era para ser uma celebração se transforma em um cenário macabro na manhã seguinte. A fiel governanta dele, ao entrar em seus aposentos para a rotina matinal, se depara com uma descoberta aterradora. O corpo sem vida do patriarca jaz ali na frente dela. Como era de se esperar, a notícia dessa pavorosa cena se espalha em uma velocidade impressionante e, no que parece ser um piscar de olhos, uma semana inteira se desenrola desde o trágico acidente. É nesse ponto que somos devidamente introduzidos à cuidadora pessoal dele, uma jovem chamada Marta. Desde a morte repentina do escritor, Marta tem vivido dias de intensa preocupação, um reflexo direto da notável proximidade do afeto que ela compartilhava com o idoso. Não demora muito para Walt, o filho dele, fazer uma ligação para Marta. Ele a informa que sua presença na mansão é absolutamente indispensável, pois a polícia agendou uma visita para o dia seguinte, com a intenção de interrogar toda a família e cada um dos funcionários que trabalhavam ali na residência. Marta concorda em comparecer e, exatamente como Walt havia antecipado, dois detetives chegam à propriedade no dia seguinte, identificados como Elliot e Wagner. Eles dão início ao processo investigativo, começando pela filha mais velha de Harlon, uma mulher chamada Linda. Sentada com os detetives, Linda exibe uma postura surpreendentemente calma e controlada, respondendo pacientemente às perguntas, observando também a presença de uma terceira figura na sala, um detetive particular conhecido como Bennis, que aproveita a oportunidade para inserir suas próprias questões. Encerrada a conversa com Linda, chega a vez de seu marido, Richard, ser entrevistado. O mesmo processo se repete com Joanne, a viúva do falecido, e, posteriormente, a filha dela, a jovem Meg, que, apesar da pouca idade, também é submetida ao questionário. Por fim, Walt é chamado para prestar seu depoimento sobre os acontecimentos. É mostrado que todas essas figuras-chave, na verdade, passaram por duas rodadas separadas de interrogatórios. A primeira foi conduzida pelo detetive Elliot, que parecia focar nos procedimentos padrões. No entanto, a segunda rodada foi assumida inteiramente por Bones, que metodicamente buscou respostas de cada um, seguindo sua própria linha de raciocínio. A divergência entre os investigadores se tornou clara. Elliot está firmemente convencido de que Harlow tirou a própria vida. Blank, por outro lado, não acredita nessa hipótese nem por um segundo. Ao conversar com os familiares, ele deixa claro que a morte ocorreu na noite da festa e que ele suspeita fortemente que um membro da própria família seja o assassino, ou no mínimo, sabia exatamente o que aconteceu. Blank, então, começa a cavar fundo nas complexas relações interpessoais daquela casa, descobrindo rapidamente que o relacionamento do patriarca com a maioria de seus parentes era, de fato,
péssimo. O detetive particular decide então ter uma conversa detalhada com Marta. Durante esse diálogo, ela acaba revelando uma informação crucial envolvendo Richard. Marta explica que, justamente no dia da morte de Harold, Richard teve um confronto explosivo com o sogro em seu escritório. A razão da briga foi a descoberta de Harold de que Richard estava tendo um caso extraconjugal e o escritor possuía até mesmo um vídeo como prova irrefutável. Harold estava absolutamente furioso com o fato de Richard estar traindo sua filha e a discussão se estendeu por um longo tempo. No exato momento em que Marta terminava de contar essa história a Blank, ela subitamente começou a vomitar, uma reação física incontrolável que ela tem sempre que tenta contar uma mentira. Com esse novo dado, é a confirmação peculiar de sua veracidade, o nome de Richard salta imediatamente para o topo da lista de Blank, como o primeiro suspeito. Contudo, a lista de Blank não para por aí e o nome de Joanne logo surge como a segunda suspeita principal. A investigação revelou que Joanne vinha desviando grandes quantias de dinheiro de Harmon, um esquema que o patriarca havia descoberto recentemente. Como consequência direta, Harrow a cortou financeiramente por completo, impedindo que ela continuasse a subtrair seu patrimônio, o que deixou Joanne em uma posição de fúria e desespero. Vendo esse motivo claro, Blank a posiciona como suspeita número 2. Em seguida, o terceiro nome a emergir é Walt, o próprio filho. Descobrimos que ele também teve uma briga seríssima com seu pai, que, no auge da raiva, removeu Walt de sua posição na editora da família. O quarto suspeito é Hazen, o filho de Linda, que também teve uma discussão áspera com o velho na noite fatídica, cuja ações e comportamento geral desde o incidente parecem extremamente estranhas para o detetive. Blank se reúne novamente com Elliot, ouvindo todas as gravações do depoimento que ele colheram, analisando cada declaração minuciosamente. Ele tenta meticulosamente detectar os fios da história, buscando discrepâncias para identificar quem está mentindo, quem está falando a verdade e quais seriam seus planos ocultos. O detetive começa então a reconstruir os eventos específicos daquela noite fatal. Assim que a festa terminou, Marta, como de costume, levou Harmon para os seus aposentos. Naquele mesmo horário, Joanne estava em seu quarto meditando quando ouviu um barulho, como se algo pesado tivesse caído no andar de baixo. Preocupada, ela foi até o quarto do velho para verificar se estava bem. O próprio Harmon atendeu a porta e tranquilizou ela, dizendo que estava tudo em ordem e que apenas o seu tabuleiro de xadrez havia caído no chão, fazendo com que Joanne retornasse para o seu quarto. Paralelamente, em outro cômodo da casa, vemos Linda e Richard. O marido estava sonolento, mas Linda permanecia completamente despertada, incapaz de dormir. Em algum momento, no meio da noite, ambos notaram a presença de Marta se movimentando pela casa. Do lado de fora, Walt fumava com seu filho Jacob e avistou o que ele acreditou ser a figura do velho descendo as escadas. Walt repreendeu o pai, dizendo a ele para não descer àquela hora da madrugada. Imediatamente, a figura que ele viu se virou e subiu de volta para o quarto, desaparecendo de vista. Após processar todas essas informações, Blank mergulha em uma profunda reflexão, reavaliando a lista de suspeitos. Ele questiona especificamente Hazen, mas Elliot informa que o jovem deixou a festa logo após a discussão com o velho, o que excluiria ele da cena do crime daquela noite. O detetive particular sente que há uma falha fundamental nessa narrativa. Se todos os depoimentos forem verdadeiros, aparentemente ninguém poderia ser o assassino. Ele concluiu que apenas uma pessoa pode conduzi-los à verdade, e essa pessoa é Marta. Os investigadores então voltam a pressioná-la. Desta vez a jovem decide revelar muitos outros detalhes da noite fatídica. Ela explica que, ao administrar os medicamentos do velho em seus aposentos, ela acidentalmente derrubou os frascos. Foi somente após aplicar uma injeção que ela percebeu
com absoluto horror que talvez tivesse administrado uma overdose acidental. Desesperada, Marta insistiu que eles precisavam ir imediatamente para o hospital, mas o velho se recusou terminantemente, afirmando que não sobreviveria de qualquer maneira. Ele estava mais preocupado com o futuro da cuidadora, sabendo que, se fosse Marta, ficaria presa em um pesadelo legal por muito tempo. Ela, no entanto, rechaçou essa preocupação, declarando que não se importava com as consequências para si mesmo e que, se não fosse ao hospital, ela chamaria alguém no andar de baixo. O velho, contudo, também proibiu ela de fazer isso. Se vendo encurralada, Marta entrou em pânico e tentou sair do quarto. Na pressa, seu pé bateu no do velho e ele caiu no chão com um baque absurdo, o mesmo som que Joanne havia escutado anteriormente. Logo após o velho despistar Joanne com a mentira sobre o seu tabuleiro de jogos, o pânico de Marta retornou com força. Vendo o estado dela, o escritor começou a explicar sua lógica. Ele lembrou a ela que sua mãe era uma imigrante e nem sequer possuía a documentação legal. Se qualquer escândalo acontecesse ali, a família inteira dela poderia ser destruída, e ele não queria isso. Portanto, faça exatamente o que eu digo, ele instruiu. O plano era complexo. Ela deveria sair pela porta da frente, à vista de todos, depois retornar no meio da noite com o seu carro, estacionando ele em um local onde as câmeras de segurança não pudessem vê-la, e então subir pela porta dos fundos. Marta seguiu as instruções à risca. Ela subiu pela treliça, embora um dos degraus tenha quebrado sob o seu peso, e alcançou o quarto do velho. Lá, ela vestiu as roupas dele e começou a descer as escadas, momento exato em que Walt a viu e, confundindo ela com o pai, mandou ela voltar. Finalmente entendemos que Walt não viu o velho, ele viu Marta disfarçada. Após o incidente, ela trocou de roupa e tentou descer de novo. No entanto, assim que chegou no andar de baixo, deu de cara com a matriarca idosa da casa, que agora tinha visto. Marta gelou de medo, mas, após um momento de silêncio, a velha senhora apenas murmurou o nome de Rayson, revelando que havia confundido ela com um neto. Marta então se recompôs e saiu. Ela contou toda a história a Blank e Elliot, mas ocultou propositalmente a parte mais importante sobre os medicamentos, garantindo que não caísse sob o domínio da suspeita. Após ouvir esse relato detalhado, Blank percebe que precisa da ajuda de Marta para desvendar o que aconteceu e quem está manipulando os fatos. Ele pede que ela o apoie na investigação, pois ele ainda precisa coletar muitas provas que estão visivelmente ausentes. O detetive particular lamenta que as filmagens das câmeras de segurança daquela noite desapareceram misteriosamente e que, junto com elas, muitas outras peças cruciais do quebra-cabeça também parecem ter evaporado de uma hora para outra, indicando que alguém está ativamente sabotando a investigação. Eu preciso localizar todas essas coisas e necessito de sua ajuda, pois você conhece este lugar como ninguém, afirma Blank. Marta prontamente concorda, mas a sua cooperação esconde uma agenda secreta. Ela pretende usar essa proximidade com a investigação para localizar e destruir sistematicamente qualquer evidência que possa eventualmente ligar seu nome ao incidente, especialmente no que diz respeito à confusão dos medicamentos. Enquanto isso, o advogado do velho chega à mansão, pois a tão esperada leitura do testamento está prestes a acontecer. A tensão aumenta quando Jacob, o neto do velho, revela que estava no banheiro adjacente e ouviu uma discussão violenta entre o velho e Rayson. Segundo o garoto, assim que o velho mencionou a herança, Rayson começou a gritar e chegou a fazer ameaças diretas ao avô. Surpresos com a revelação, todos na casa se voltaram para Rayson, que reage com agressividade e desprezo. Simultaneamente, do lado de fora, um dos cães do velho encontra um pedaço quebrado de treliça que Marta havia descartado e o leva inocentemente até Blank. O detetive fica visivelmente chocado ao ver a peça, compreendendo sua conexão com a história de Marta, e corre de volta para dentro. É nesse momento que o advogado inicia a leitura do testamento. O conteúdo do documento atinge a família como um terremoto. O velho deixou absolutamente
toda a sua propriedade, fortuna e direitos de suas publicações em nome de Martha. A reação é imediata e selvagem. A família, que até então tratava Martha com uma cordialidade superficial, explode em fúria, pois aos olhos deles ela era apenas uma empregada. Eles a cercam, acusando ela de ser uma golpista e uma bruxa que manipulou o patriarca. Martha tenta sair, mas os membros da família bloqueiam ela, exigindo que ela renuncie à herança imediatamente. Inesperadamente, Rayson intervém, puxa Martha da multidão enfurecida, a coloca em seu carro e leva ela para longe dali, parando em uma lanchonete. Ciente da condição física de Martha, a que ela vomita sempre que mente, Rayson começa um jogo de manipulação psicológica. Ele a pressiona sutilmente sobre a morte do velho, fingindo saber mais do que realmente sabe, e percebe o pânico dela. Ele então propõe um acordo. Ele a ajudará a manter o segredo, o da suposta overdose, e a protegerá da família, mas, em troca, ela deverá lhe entregar toda a herança. Martha volta para casa e se vê em um pesadelo. A família inteira agora trama abertamente como reaver o patrimônio. A história vaza para a imprensa e a casa de Martha é cercada por repórteres. Assim, tentando escapar do assédio, ela é encurralada por Routh, que a ameaça. Se ela não devolver o dinheiro, ele denunciará a mãe de Martha como imigrante em situação irregular, o que levaria à sua deportação. Aterrorizada, Martha encontra em sua caixa de correio um envelope anônimo contendo um laudo toxicológico do velho. Sem saber o que fazer, ela procura Rayson, acreditando que ele pode ajudá-la a entender quem está tentando incriminá-la. Assim, eles percebem que mais alguém sabe o que aconteceu. Rayson sugere irem ao laboratório que emitiu o laudo, mas ao chegarem, encontram um local em chamas. Em seguida, Martha recebe uma mensagem de texto com um endereço. Antes que possam decidir o que fazer, Blank os avista. Os dois fogem então em alta velocidade, mas após uma longa perseguição, a polícia os intercepta e prende Rayson. Blank explica que a avó de Rayson mudou seu depoimento, confirmando ter visto o neto na noite do crime. Blank se oferece então para levar Martha para casa, mas ela insiste em parar no endereço enviado pelo chantagista. Ao entrar, ela encontra Fran, a governanta, amarrada em uma cadeira e agonizando. Fran revela que possuía o laudo original, porém o verdadeiro assassino a envenenou com uma overdose de morfina. Fran morre nos braços de Martha. Devastada pelo peso de tantas mentiras, Martha procura Blank e confessa absolutamente tudo: a troca dos medicamentos e o plano do velho de protegê-la. Ela insiste que contará a verdade a todos. Ao chegar à mansão, ela entrega a cópia do laudo que pegou com Fran para Blank. Quando Martha está prestes a fazer sua confissão pública, Blank a interrompe bruscamente. Ele leu o laudo e descobriu a verdade. Rayson trocou os rótulos dos frascos de Martha, planejando que ela administrasse a overdose no velho intencionalmente. No entanto, Martha, por instinto e experiência, deu a medicação correta, apesar dos rótulos trocados. Blank revela que foi o próprio Rayson quem o contratou anonimamente, pois quando a morte foi considerada um ato de se finalizar por parte do velho, ele precisava de alguém para provar que fora um assassinato e incriminar Martha. Rayson voltou à cena do crime durante o funeral para destrocar os frascos, mas foi visto por Fran. A governanta, percebendo a verdade, pegou o laudo e tentou chantageá-lo. Rayson então enviou uma cópia para Martha para confundi-la. Marcou o encontro com Fran, a envenenou e incendiou o laboratório, sem saber que Fran havia feito outra cópia. Blank então confronta Rayson com esses fatos. O neto ri, dizendo que não há provas contra ele e que não há como saber se ele fez isso. Nesse instante, Martha recebe uma ligação forjada e anuncia que Fran sobreviveu e está no hospital. Acreditando que seu plano falhou, Rayson explode em fúria e confessa tudo, xingando cada membro da família, tudo enquanto a polícia gravava absolutamente tudo secretamente. E quando Rayson percebe que foi enganado, Martha vomita no rosto dele, a prova final de que ela estava mentindo sobre a morte de Fran. Desesperado, Rayson agarra uma faca da coleção do velho e ataca Martha. No entanto, a faca
era de mentira. A polícia agora tem uma confissão gravada e uma tentativa de homicídio, e enquanto Rayson é preso, Martha pergunta a Blank quando ele soube da inocência dela. O detetive responde que foi desde o primeiro dia, quando notou uma minúscula mancha de sangue do real suicídio do velho, que cortou a própria garganta depois que Martha saiu, acreditando que ela o havia envenenado. Blank parte. Linda encontra a carta do pai, revelando a traição de Richard, e a família assiste derrotada do gramado, enquanto Martha, a dona da casa, observa a todos da varanda, segurando a caneca do velho. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir esse outro filme que eu estou deixando aqui na sua tela, que tem uma história tão complexa quanto essa, cheia de reviravoltas. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.